Girassol Jornal, sexta-feira, destaques desta edição: negligência médica e crescente número de erros nas unidades hospitalares. A voz das especialistas sobre os fatores que estão na base do fenómeno. Garantias de novos investimentos. Banco Africano de Desenvolvimento promete novo pacote destinado ao corredor de Moçambique. Líder da instituição esteve hoje no Palácio da Cidade Alta. Censo Geral da População e Habitação, novos desenvolvimentos sobre o processo no segundo dia de contagem. No Mochico, os passos estão atrasados. Reportagem da semana com olhos sobre o desafio da melhoria nos serviços no setor das águas. Em Luanda, apenas 32% da população tem acesso ao líquido. Último adeus. Já repousam no cemitério de Santa Ana os restos mortais de Augusto Chacaiá. Legado artístico do vocalista dos Jovens do Prenda é destacado como ímpar. Mundial de Hóquei em Patins, Angola não conseguiu vencer a Itália no seu terceiro jogo. Perdeu. E é o melhor da informação. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. O Banco Africano de Desenvolvimento promete continuar a apoiar iniciativas destinadas à dinamização da economia nacional e garante um novo pacote de investimento para projetos destacados no corredor de Moçambique. O líder da instituição foi hoje recebido em audiência pelo Presidente da República e disse no final do encontro que encorajou o chefe de Estado angolano a continuar com as reformas em curso no país. O Banco Africano de Desenvolvimento ajudará Angola a estabelecer o Banco de Investimento e Empreendedorismo da Juventude, destinado a financiar startups e projetos de tecnologia. A confirmação foi feita pelo presidente do BAD, Akimuni Adesina, após a reunião com o presidente da República, João Lourenço. O BAD vai ajudar naquilo que nós chamamos a criação do Banco de Investimento e Empreendedorismo Juvenil, porque este banco poderá ajudar tanto a mobilizar recursos para que os jovens possam criar os seus próprios empregos, criando assim startups, empresas de tecnologia financeira, empresas de tecnologia digital, no sentido de fazer com que, se eleve o nível de vida das populações. So these are all very, very important. A Adesina também destacou o compromisso do BAD em apoiar Angola no fortalecimento da agricultura e na otimização da produção de energia do país. We discussed about areas of agriculture. The president is very, very committed. Nós pretendemos ajudar a produção de cereais tais como milho, trigo, arroz. Portanto, Angola já sabemos que produz cerca de 5,2 gigawatts de energia, mas dessa energia Angola, portanto, desperdiça cerca de 1,5 gigawatts. Então, é preciso fazer esse trabalho no sentido de garantir que esta energia possa ser consumida. Por isso, o senhor presidente recebeu a garantia do BAD no sentido de continuar a apoiar, principalmente no que diz respeito à construção de linhas de transmissão e transporte de energia que possam ligar Angola para com os países vizinhos e, consequentemente, com a rede da SADC através da importação de energia para Zâmbia e Namíbia. To Namibia. Até o momento, o governo angolano investiu mais de 2 mil milhões de dólares no corredor do Lubito e o BAD planeia continuar os investimentos no corredor de Moçambique, com valores ainda a serem divulgados. African Development Bank supporting the Lobito Corridor. Sabemos que o governo já investiu mais de 2 mil milhões de dólares e o BAD pretende, portanto, apoiar este projeto também, como já tem o feito, apoiando tanto do lado zambiano, fazendo com que haja essa conexão. Portanto, mais uma vez, abordamos essas questões e também abordamos a questão que tem a ver com o corredor de Moçambique, na província de Namíbia, que é uma área bastante importante, onde também nós demos a nossa segurança de continuar a apoiar. To support on the corridor. O presidente do BAD expressou confiança na recuperação da economia angolana no curto e médio prazo, ressaltando que as reservas internacionais líquidas do país estão acima do recomendado pelo Fundo Monetário Internacional. Angola has today
Angola, nesta altura, olhando para as suas reservas líquidas internacionais, estão em volta de 14,5 mil milhões de dólares, com a cobertura de importações de 7,5 meses, que contrário daquilo que é o padrão estabelecido pelo Banco Mundial e o FMI, que é de 5 meses. Sabemos que este ano a previsão é que possa crescer a 2,7% e próximo ano este crescimento possa subir a 4,2%. And next year it's going to be about 4.2%. Com essas iniciativas, o BAD reafirma seu papel fundamental no desenvolvimento econômico de Angola, especialmente no apoio à juventude e ao fortalecimento de setores estratégicos. E sobre a economia ainda voltamos a falar ao longo desta edição. Esteve reunido o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola e há decisões em destaque. Por enquanto avançamos para o Ministério da Energia e Águas, que compromete-se em atingir a meta de 1.255.000 ligações domiciliares até 2027 para reduzir o número de famílias que ainda enfrentam dificuldades no acesso à água. Terminou hoje aqui em Luanda o 13º Conselho Consultivo do Setor da Energia e Águas, que debateu sobre os desafios de melhoria dos serviços no quadro dos planos de ação. Anualmente, milhões de dólares têm sido investidos em centrais de produção de energia para aumentar a capacidade de oferta. Ainda assim, a expansão e sustentabilidade são dois fatores preocupantes. A aquisição dos contadores, nesse projeto financiado pelo BAD, é um processo que decorre, foi feito o concurso, enfim, já foi feita a aprovação e estou convencido que a partir agora de 2025 este projeto terá o seu desenvolvimento. A capacitação humana é não só necessária, como é essencial. Eu não posso, por exemplo, comprar um avião, um Boeing 777, se não sei pilotar sequer uma avionete, não é? Eu tenho que me capacitar. O alcance da energia elétrica de forma equitativa para a população continua a ser um dos grandes desafios do setor. Só para se ter uma ideia, apenas 44% da população angolana tem o acesso à energia elétrica. Segundo o titular da pasta, é necessário trabalhar afincadamente para que a energia chegue para todos os angolanos. É preciso que se melhore o atendimento, ou seja, o serviço comercial tem que estar próximo do cliente. O cliente não pode estar estar numa fila 2 horas para pagar a sua fatura de energia. Portanto, o cliente tem que fazer os pagamentos de energia de forma mais simples e mais célere, e isso é algo que tem que ser a empresa a garantir. E é preciso também que exista rigor, exigência naquilo que é a atividade, que é o trabalho que os nossos agentes, os nossos funcionários, aqueles que estão por trás dos balcões, que estão nas áreas comerciais, de facto, exercem, porque sabemos que muita gente não presta um bom serviço. Portanto, contadores é parte da solução, mas não é tudo. Com um total de 20.000 ligações domiciliares só em Luanda, a capital é a que mais tem registrado atos de vandalismo em matéria de energia elétrica. A título de exemplo, no último balanço do Programa de Proteção dos Bens Públicos, mais de 400 postes de iluminação foram roubados ao longo da via expressa. Um outro problema identificado é o incumprimento no pagamento das contas. Para além do não pagamento do produto de eletricidade, também não é feito o pagamento do produto da água. Se assim não acontecer, o que poderemos ver é que as empresas haverão de reduzir a qualidade do fornecimento do produto água e também produto eletricidade. Teve como lema Energia e Águas, desafios para a expansão e sustentabilidade do setor. E voltamos ao Palácio da Cidade Alta, onde o dia foi também de tomada de posse. Foi investida nas suas funções a vice-governadora da província de Benguela, a quem o presidente João Lourenço recomendou dedicação e rigor no cumprimento das suas obrigações. O presidente da República exortou a nova vice-governadora da província de Benguela para os setores político, social e econômico, que dedica atenção especial ao corredor do Lubito, que é considerado o motor econômico da região. Hoje, por maioria de razão, fala-se muito do corredor do Lubito, que nasce precisamente nessa província. Portanto, prestem uma atenção especial a este facto. A província vai ganhar, por isso, muito investimento,
não apenas no setor do transporte e logístico, mas por arrasto outros setores da economia da província vão também beneficiar deste mega projeto que é o corredor Lubito. João Lourenço expressou seu desejo de que o mandato da recém-possada seja bem sucedido, contribuindo para o desenvolvimento da província de Benguela. Sucesso no desempenho das novas funções e dizer que contamos muito consigo para ajudar o governador da província e outras entidades a materializarem os programas do governo e procurarem com isso, portanto, resolver o melhor possível os problemas que afetam as populações da província de Benguela. Cátia Francisco Gertrudes Binga Cachuco foi nomeada vice-governadora da província de Benguela, substituindo Lídia Amaro, exonerada por decreto presidencial em 30 de agosto. Ainda na tarde desta sexta-feira, o chefe de Estado angolano recebeu em audiência o embaixador dos Estados Unidos, Tulinabo Mushing, para discutir assuntos diversos. E como já fizemos referência, esteve reunido o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, que manteve a taxa de referência de juros em 19,5%. Em causa está o ritmo de desaceleração dos preços na economia angolana, é motivo de conversa em estúdios. Recebemos o economista Daniel Tendo, presença habitual no Girassol Jornal. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simeão. E temos hoje mais este assunto, uma reunião de emergência, o Comitê de Política Monetária do BNA e esta decisão. Como é que se pode olhar para o desfecho? Correto. Na verdade, é uma reunião periódica, não é? De 2 em 2 meses o CPM, o Comitê de Política Monetária, reúne e avalia a gestão da política monetária e a política cambial. Bom, para esta reunião que decorreu nos dias 18 e 19, o comitê decidiu manter a taxa de referência em 19,5 e as demais taxas, porque existem duas razões que sustentam. Primeiro é a economia global, que vai demonstrando sinais positivos, essencialmente a economia dos Estados Unidos da América e a economia da União Europeia, que vão mostrando sinais positivos e que essas grandes economias, toda a sua movimentação acaba por influenciar as demais economias e Angola não é exceção. Por outro lado, é a economia nacional, que durante o mês de agosto demonstrou sinais positivos. Esses sinais, primeiro, é a desaceleração da nossa inflação homóloga, não é? Que estávamos consistentemente, sistematicamente a subir e no mês de agosto teve uma redução, saímos de 31% para 30% e a inflação mensal também teve uma redução. No mês de julho nós tínhamos uma inflação de 1,68% e no mês de agosto tivemos 1,61%. Em função do contexto, a medida é a mais... Exatamente. Ao observarmos esses dados, esses indicadores e essas tendências da taxa de inflação, é sinal de que há essa tendência de desaceleração. Estrategicamente, foi ideal manter a taxa de referência, porque uma subida na taxa de referência poderia comprometer o crescimento até o final do ano. Então, o BNA teve que fazer esse equilíbrio entre manter a taxa para conter a inflação e fazer crescer a economia. E outro aspecto é que também no mês de agosto houve uma redução das importações e aumento das exportações. O BNA entende que, do ponto de vista da liquidez, o mercado está favorável, tem um certo equilíbrio, então, do jeito que está, é estratégico não mexer a taxa de juros e para ver, porque a tendência é que nos próximos meses essa taxa de inflação, tanto a homóloga como a mensal, continue a desacelerar. Ou seja, uma medida que representa a certeza que se tem de que é uma ano medida, que está prestes a terminar... Exatamente, é uma medida em função do contexto, são sinais positivos que o contexto econômico apresentou durante o mês de agosto e, estrategicamente, houve a necessidade de manter a taxa de referência. Não se adivinha qualquer pressão do setor empresarial? Não. Sobretudo. Há aqui apenas algumas variáveis que podem comprometer essa descontinuidade do preço. Por exemplo,
um dos elementos que faz com que haja aceleração substancial é, por exemplo, a mudança dos preços de combustível. Pois. Se, por exemplo, tivermos uma alteração dos preços dos combustíveis nos próximos meses, isso pode comprometer essa tendência de regressão da nossa taxa de inflação. Mas eu acredito que o BNA tem as informações essenciais, daí decidir manter essa taxa de referência. A esse nível, como é que podemos adivinhar o fim do ano? Ou seja, Bom, temos a poucos meses tendência, para o o fim do BNA continua com a meta de, até dezembro, uma inflação na ordem de 23%. Esta é a tendência. E o primeiro sinal positivo que se verificou é o que vivenciamos no mês de agosto. Essa desaceleração tanto da taxa homóloga como a taxa mensal. Há com isso garantias absolutas dessa absoluta não, porque a economia continuada. é sempre previsão. Nós estamos a prever em função do movimento que o próprio mercado vai dar. A Por leitura exemplo, objetiva, nas últimas 2 semanas nós tínhamos uma desaceleração do preço dos combustíveis, ou seja, os preços estavam a cair. Com as movimentações que a Reserva Federal dos Estados Unidos da América implementou, naquilo que é a gestão da taxa de juros, o preço do combustível começou a subir. Tivemos dias bons em que o petróleo, por exemplo, até hoje estava na ordem de 74, sinal positivo. Hoje o petróleo abriu em alta, mas exatamente, mas até 12, 13 horas já estava a ter uma tendência de regressão novamente. Então são as dinâmicas da própria, tanto a economia global e a economia nacional, que vai determinar a variação dos preços. Mas a ideia é que, tendo em conta o cenário atual, havia necessidade de manter a taxa de referência do BNA. E é a medida mais certa. É a medida mais certa, tendo em conta o contexto atual. Daniel Tendo, muito obrigado por esta breve análise e contamos tê-lo na próxima oportunidade. Muito obrigado. Até à próxima. Continuação de bom trabalho. Ok. Uma unidade clandestina de produção de elásticos de cabelo que funcionava ilegalmente no interior das instalações de uma fábrica de blocos no bairro da Fubua, em Talatona, foi desativada hoje durante uma operação conjunta desenvolvida pelo SIC e a Polícia Nacional. O local era gerido por cidadãos chineses que foram detidos na sequência. Neste espaço em que trabalham as meninas, o trabalho, segundo depoimentos de Marinela e Joaninha, não são das melhores. Ficam largas horas a embalar os sacos de punhos e, por vezes, sem se alimentar. Marinela e Joaninha pedem também que se regularize a situação salarial e o gozo de férias. Precisamos de muita coisa mesmo, para pelo menos nos estipularem um salário. Aqui a alimentação também não é boa, a água, ninguém sabe se sai de onde aquela água. Muita coisa mesmo. Tem sido muito difícil. A gente ganha consoante os seus esforços. Tem pessoas que produzem por dia 5 balões, equivalente a 5 mil kwanzas. Tem pessoas que produzem por dia 3 balões, equivalente a 3 mil kwanzas. Então, o salário não estipulado também tem dificultado muito. Às vezes tem saído discussões entre nós, porque quem levar mais punho produz mais. E aquele que não levar sequer um punho volta para casa, não ganha. Então, tem sido muito difícil. E também não gozamos férias, tanto os rapazes como as meninas. Os trabalhadores queixam-se também de ameaças de despedimento quando solicitado a melhoria das condições laborais, bem como da falta de equipamentos de proteção por causa da exposição constante com os produtos químicos. Muito mais, nós não usamos máscara. Conforme está nos vendo, não temos nenhum equipamento que possa nos proteger dos químicos. Normalmente vê alguém que está sempre a falar mal da empresa, ele vai ver que tipo essa aqui está a incentivar os outros, vai quiser te chutar da empresa, vai ver que essa aqui não está bom, vai lhe chutar. E o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, disse que para além da atividade econômica ilegal, foi encontrado com os 2 cidadãos de nacionalidade chinesa já detidos mais de 8 milhões de kwanzas. Constatou-se também outro tipo de infrações. Os factos aqui presentes, há fortes indícios de outras atividades criminosas, como é o caso da associação criminosa, a fuga fisco, há também uma constatação flagrante que é a retenção da moeda. Portanto, foram aqui encontrados mais de 8 milhões 517 e 900 mil kwanzas em papel moeda e também em moeda metálica, nos valores faciais de 50 e 100 kwanzas. Manuel Alaiwa fez saber ainda que o mercado informal do Kikolo tem sido o destino final de toda a produção dos punhos. Também verificou-se que toda a produção que é realizada aqui é comercializada no mercado do Kikolo. Portanto, não há aqui presente
atos de atividade comercial, apenas aqui presente atos de produção, e toda a atividade produtiva aqui é comercializada, como já nos referimos, no mercado informal do Quicolo, tanto através de operadores devidamente identificados que, portanto, realizam essa atividade econômica. Nos próximos dias, segundo o SIC, a Inspeção-Geral do Trabalho e a ANIESA deverão dar início a um trabalho aturado para mudar o atual quadro deficitário das condições higiosanitárias em que estão submetidos os mais de 100 trabalhadores. A busca pelo precioso. É a água que abriram só para comprar. Não tem dinheiro, não compra água. A água também está a vir mal. Essa água não tem hora certa. Você está nessa fazer 6 horas. Quando tocar 13 horas, a água tem que ir. Lutas diárias. Após o início destes trabalhos e em funcionamento desse centro de distribuição, vai beneficiar cerca de 42. O que ajuda e o que compromete o alcance das metas traçadas. Para cozinhar tem que ter água. Não temos água. Água. Distribuição e acesso. Na reportagem da semana. Censo Geral da População e Habitação. Situação no Mochico. Em destaque. Já repousam no cemitério da Santana os restos mortais de Augusto Chacaiá, vocalista do agrupamento Jovens do Prenda. O artista faleceu nesta semana em Luanda, vítima de doença. O último adeus foi testemunhado por familiares, amigos e colegas de profissão, que destacam o legado artístico de Chacaiá como ímpar. Familiares, amigos, colegas de trabalho e fãs deram hoje o último adeus ao músico Augusto Chacaiá, que foi a enterrar no cemitério da Santana. Com a presença de várias entidades como o governador da província de Luanda, Manuel Lomem, colegas da arte e outras figuras, o corpo do antigo vocalista do conjunto Jovens do Prenda deixou o Centro Recreativo e Cultural Quilamba, local do velório, com destino à sua nova morada, Santana. O vice-governador de Luanda para o setor político e social, Manuel Gonçalves, diz que, se olharmos os sucessos de Chacaiá, saberemos ver a sua dimensão artística. Olharmos para as músicas de sucesso que eternamente continuarão a ser cantadas e exibidas nos diferentes palcos, aí vemos naturalmente a dimensão daquilo que era o Augusto Chacaiá do ponto de vista artístico e até como pessoa. Há um outro detalhe que é importante nós frisar: os Jovens do Prenda, enquanto agrupamento musical, para lá dos outros integrantes, dos outros intérpretes, o Augusto Chacaiá deu naturalmente uma pitada diferente naquelas que são as músicas de sucesso cantadas pelos Jovens do Prenda. Para o político angolano Gonçalves Mwandumba, Augusto Chacaiá é um dos pilares da nossa música. É um dos pilares, um dos 3 músicos pilares do Semba. Recordar o Bangão, o Zecax e agora o Augusto Chacaiá. Partiu, mas deixou um legado de exemplo, de atitude, de patriotismo e, sobretudo, da unidade nacional de trabalho que é feito por via da cultura, por via da música. Augusto João Luís, ou Augusto Chacaiá, nasceu a 18 de março de 1951 em Luanda, bairro do Prenda. Morre aos 73 anos de idade, deixando 19 filhos, 54 netos e 3 bisnetos. Especialistas apontam a sobrecarga como um dos fatores que está na base da negligência médica e crescente número de erros nas unidades hospitalares, o que compromete a segurança dos pacientes. Alguns gestores defendem a cultura do registro de ocorrências nos hospitais. 10 a 15 pacientes é o número atendido diariamente nas unidades hospitalares por um enfermeiro, contrariando ao que dita a OMS.
8 pacientes para um enfermeiro. A sobrecarga de trabalho tem sido um dos fatores que elevam os casos de negligência e riscos médicos, comprometendo uma assistência segura e de qualidade. Quem o diz é a enfermeira Suzete Kaliki. Qualidade tem a ver com aquilo que eu consigo fazer, com aquilo que eu consigo ensinar, com aquilo que eu consigo administrar. Se eu tiver uma dotação não segura, porque o problema hoje é a dotação segura, se eu não tiver uma dotação segura, eu não tenho uma assistência de qualidade e acabo tendo problemas com a segurança do meu utente. Atraso na medicação, falha na medicação, não assinatura do Cardex após a administração da medicação. Esses erros são graves. Nelson Cassende trabalha em gestão de saúde há 13 anos e defende normas e protocolos que inspirem segurança aos pacientes. Vai orientar o início de uma atividade e o fim. Então, são situações que nós recomendamos às instituições a implementação do sistema de gestão da qualidade. Isto nos vai trazer a implementação de normas, procedimentos técnicos, protocolos clínicos, treinar o pessoal, capacitar todo o indivíduo que faz parte da instituição, de maneira que nós podemos instalar a cultura da qualidade na instituição. O gestor de saúde diz ser fundamental a cultura de registro e implementação do sistema de ocorrências para a redução dos erros nos hospitais e proteção dos doentes. Pacientes com nomes iguais serem internados numa mesma enfermaria é uma circunstância de risco. É importante o hospital ter um protocolo de identificação correta, separar os pacientes de enfermarias diferentes, identificar as quedas, identificar outros riscos assistenciais, de maneira que nós possamos dar segurança aos nossos pacientes. Eusébio Manuel, chefe do Departamento de Higiene e Vigilância Epidemiológica, garantiu que a segurança do paciente é uma preocupação do Ministério da Saúde, daí ter apostado em centros de atendimento humanizado. Foram criados 260 centros de atendimento humanizado, em que primeiro é a consciencialização dos profissionais de saúde, a ética profissional para o atendimento do doente. Sabe que o doente, quando todos nós, em princípio, todos nós somos doentes e podemos ser doentes. Então, quando vamos numa unidade sanitária, devemos merecer toda a atenção necessária para que nos sintamos à vontade e para que também possamos nos reconhecer que estamos numa unidade onde os serviços são prestados de maior qualidade. A Semana Internacional da Segurança do Paciente visa aumentar a consciência da população por cuidados médicos. Está de volta à atualidade no Girassol Jornal outra vez. Boa noite. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, foi portador de uma mensagem do chefe de Estado angolano, João Lourenço, dirigida ao homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. A mensagem, cujo teor não foi revelado, foi entregue nesta quinta-feira. Fui portador de uma mensagem do presidente angolano para o seu homólogo Félix Tshisekedi. Como vocês sabem, além das nossas relações bilaterais, o presidente João Lourenço assume a mediação da procura de solução para o conflito no leste da República Democrática do Congo. Depois de algum tempo, entendemos que a minha homóloga e eu e outros ministros devemos trabalhar sobre estes dossiês numa reunião de Luanda. Não conheço o conteúdo da mensagem, mas que tive com o presidente Tshisekedi, que nos acolheu muito bem, o trabalho que vamos desenvolver na reunião de Luanda com a ministra Therese Wagner será resultado do que foi acordado nesta audiência. Digo apenas que há engajamento do nosso presidente para encontrar uma solução duradoura para a situação de conflito no leste da República Democrática do Congo e também o incremento das relações bilaterais. Há um ditado em português que diz que a esperança é a última a morrer. Então, vamos esperar e, ao longo desta espera, continuaremos a ter o empenho do presidente João Lourenço. Ainda há muito trabalho para materializar e realizar neste esforço. E continuamos com Olhos Além Fronteiras. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, alertou hoje para a particular vulnerabilidade das crianças à infecção da varíola do macaco em África, especialmente no Burundi, onde quase um terço dos infectados tem menos de 5 anos. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional.
As crianças do Burundi são as primeiras a serem afetadas pela epidemia, com taxas de infecção alarmantes e efeitos graves para a saúde, afirmou Paul Ngwaku, conselheiro regional de saúde da Unicef para a África Oriental e Austral. Em declarações numa videoconferência, o responsável afirmou que o aumento de número de casos da varíola é particularmente preocupante nas crianças com menos de 5 anos, que representam 30% dos casos registados. A situação é agravada pelo facto de muitas das crianças da região já terem o sistema imunitário enfraquecido e sofrerem de outras patologias, como a sida, pneumonia e malária. E o tratamento será crucial para evitar que morram, disse. O Burundi é o segundo país mais afetado pela epidemia, depois da República Democrática do Congo, e, de acordo com a Agência da Saúde da União Africana, a epidemia em África não está sob controle. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre janeiro e 8 de setembro foram notificados 25.093 casos suspeitos de varíola e 723 mortes em todo o continente. Só a RDC, epicentro da epidemia, registra 21.835 casos e 717 mortes ligadas a Mpox, enquanto o vizinho Burundi registra 1.489 casos presumíveis e nenhuma morte. A Organização de Defesa de Direitos Humanos disse que a situação no campo de Rukban, na fronteira da Síria com a Jordânia e o Iraque, piorou drasticamente nos últimos meses após o regime do presidente sírio Bashar al-Assad apertar o cerco à área. Segundo a Amnistia, o último comboio de ajuda humanitária a receber permissão para passar chegou lá em setembro de 2019. Cerca de 80.000 pessoas estavam em Rukban antes da Jordânia fechar a sua fronteira em 2016, um número que caiu para cerca de 8.000 atualmente, uma vez que a maior parte da população abandonou o campo devido a más condições. No entanto, Amman continua a deportar sírios para Rukban. Israel anunciou hoje ter contestado oficialmente a decisão anunciada em maio pelo procurador do Tribunal Penal Internacional de pedir mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro de Defesa Yoav Gallant. Em maio, o procurador do Tribunal Penal Internacional Karim Khan pediu mandados de captura internacionais para Netanyahu, Gallant e vários dirigentes do movimento islamita palestiniano Hamas por alegados crimes de guerra e contra a humanidade na faixa de Gaza e em Israel. Com esta decisão, Israel apresentou 2 pareceres jurídicos exaustivos. No primeiro, Israel sublinhou que toda a questão estava claramente fora de jurisdição do Tribunal Penal Internacional. No segundo parecer, avançou Owen, Tel Aviv especificou as violações do procurador ao Estatuto do Tribunal e ao princípio de complementariedade, na medida em que não deu a Israel a oportunidade de exercer o seu direito de investigar por si próprio as acusações feitas pelo procurador. Israel e o Hamas estão envolvidos numa guerra desde outubro de 2023 que causou cerca de 1.200 mortos e mais de 200 de reféns, segundo autoridades israelitas. Recuperação de ativos. Angola e Moçambique. Troca de experiências. Em destaque. A busca pelo precioso. É a água que abriram só para comprar. Não tem dinheiro, não compra água. A água também está vindo mal. Essa água não tem hora certa. Você está nessa passar 6 horas. Quando tocar 13 horas, a água tem que ir. Lutas diárias. Após o início destes trabalhos e o funcionamento desse centro de distribuição, vai beneficiar cerca de 42 mil famílias. O que ajuda e o que compromete o alcance das metas traçadas. Para cozinhar tem que ter água. Não temos água. Água. Distribuição e acesso. Na reportagem da semana. Daqui a pouco, não perca, uma delegação moçambicana dos Serviços de Recuperação de Ativos está em Angola para troca de experiências e foi recebida nesta sexta-feira na Procuradoria-Geral da República. Lembrar que Angola conseguiu até o momento recuperar ativos avaliados em mais de 8 mil milhões de dólares.
Angola já recuperou até o momento mais de 8 mil milhões de dólares desde que iniciou a luta efetiva contra a corrupção e o processo de ativos. A informação foi divulgada pela diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos durante o encontro com a delegação de Moçambique. Nós, nesse momento, a nível de recuperação efetiva, já estamos mais de 8 mil milhões de dólares. Sim, a nível de bens recuperados, efetivamente. Mas temos muitos bens ainda apreendidos, quer em Angola, quer no estrangeiro, e estamos atrás da recuperação desses ativos definitivamente. Assim, o destino desses valores é mesmo para ser aplicado na economia do país. E já tem sido feito. Nós, às vezes, é que não olhamos ao redor ou não queremos ver. No entanto, Eduarda Rodrigues destacou que a recuperação de ativos cativos no exterior enfrenta desafios devido à burocracia na cooperação internacional que torna o processo complexo. Há países que cooperam mais, há países que cooperam menos, mas não quer dizer que não cooperem. Todos os países têm cooperado com Angola, só que a cooperação internacional é mesmo assim. Portanto, estamos a falar de processos que têm a sua tramitação, que têm o seu tempo para ser concluído. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Ou seja, eu sei que as pessoas querem que nós recuperemos tudo para amanhã, tudo para hoje, mas isso leva o seu tempo. E eu acho que aquilo que nós temos vindo a fazer, independentemente do tempo, já tem sido muito bom. A diretora do Gabinete Central de Recuperação de Ativos de Moçambique afirmou que Angola está na vanguarda desse esforço, ressaltando a importância da cooperação mútua entre os dois países. Recentemente, Angola recebeu o Prémio Internacional de Recuperação de Ativos, portanto, o prémio foi atribuído em 2023 e como nós temos conhecimento de que Angola dispõe de várias valências, mecanismos, estratégias e técnicas nessas matérias de recuperação de ativos para muitos países, nós entendemos que tínhamos que vir a Angola por ser o país certo, o mais indicado e com resultados muito positivos nessas matérias de recuperação de ativos. A colaboração entre Angola e Moçambique pode fortalecer ainda mais os esforços de recuperação de ativos, contribuindo para um ambiente econômico mais sólido e transparente na região. A JMPLA prepara-se para eleger o novo secretário nacional e será durante o 9º Congresso, que está agendado para o mês de novembro. O ato da apresentação aconteceu hoje aqui em Luanda. Pela primeira vez na história do braço juvenil do Partido dos Camaradas, a JMPLA terá um primeiro secretário nacional eleito democraticamente através das assembleias de votos. O anúncio foi feito hoje em conferência de imprensa pelo seu secretário nacional, Crispiniano dos Santos. Estão abertas desde hoje as candidaturas para o cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA, um momento histórico, porque é a primeira vez em que estamos a ensaiar o processo democrático na nossa organização, para que todo militante que tenha requisitos e perfil exigido para ocupar o cargo possa, por sua livre vontade, apresentar a sua candidatura. De acordo aos nossos estatutos, as candidaturas podem ser feitas pelo militante em pleno direito, em pleno gozo dos seus direitos, e também pode ser candidatos provenientes dos órgãos e organismos da nossa organização. Durante a conferência de imprensa que serviu de antecâmara para o 9º Congresso Ordinário da JMPLA, Crispiniano dos Santos fez saber que os candidatos devem fazer chegar as respectivas candidaturas até o dia 26 deste mês e não passarão por nenhum tipo de impedimento. Não vamos inibir ninguém. O nosso processo iniciou de forma muito democrática desde a base e vamos concluí-lo também de forma democrática. Somos uma organização juvenil política e que está comprometida com a juventude, com seu presente e com seu futuro. O 9º Congresso Ordinário da JMPLA, que decorrerá de 21 a 23 de novembro sob o lema Pela Pátria ao Serviço da Juventude, trabalha por esta altura para a realização das assembleias a nível dos comitês, que dará a conhecer de 11 a 15 de outubro os 18 primeiros secretários provinciais da JMPLA.
O Censo Geral da População e Habitação, segundo dia do processo de contagem pelo país, da província do Mochico, chegam relatos de que os passos estão atrasados. Os municípios aguardam com grande expectativa. Começou a contagem da população e habitação em Angola. Pelo visto, a província do Mochico, os agentes de campo ainda não estão em ação, enquanto a população mostra-se ansiosa para a recepção. Não, por acaso não vi, nem mesmo nos arredores. Eu caminhei um pouquinho pelo bairro e pelo que percebi ainda não chegaram mesmo. Não sei se o passa-fome está por último plano. Como também leva uns dias, acredito que a qualquer momento eles apareçam. Mas estamos expectantes, né? Sabemos que o censo começou ontem, já guardamos ontem e não vimos os recenseadores, acredito por ser uma província grande, ainda estão por aí a circular. Então estamos aqui à espera para sermos contados, obviamente, e podermos contar a nossa realidade. Talvez, quem sabe, o Estado possa melhorar as nossas condições de vida, tendo em conta o depoimento que vamos dando. Em casa deixei meus irmãos e a minha esposa, acredito, se eu não estiver lá em casa, acredito ela vai receber bem os agentes. Este jovem questiona-se sobre o atual processo censitário 2024. Não estou a ver acontecer a situação do censo praticamente na província do Mochico, porque do que eu saiba, nacionalmente, a partir do dia 19 já podíamos ver os recenseadores a passarem nas casas e fazendo o seu trabalho. Mas tristemente tem-se notado uma ausência quanto à funcionalidade deste tipo de serviço. E até este preciso momento, até os próprios recenseadores dizem que estão a ser submetidos a determinados testes e que testes esses que para alguns estão a acabar por ser reprovados e fica mesmo somente na formação. E isto tem sido mesmo indignante quanto à nossa província. E eu me pergunto, será que isto está a acontecer simplesmente na província do Mochico ou então a nível nacional? No Luena eu justifico que parece que censo não tem materiais, não tem nem a logística como se deve, fazer para que a coisa funcionasse. Então, podia dizer que se o censo está acontecendo, talvez é como o fator tempo, obriga de que 10 em 10 anos tenha que se fazer. Senão, o que se vê aqui na nossa província, logicamente, eu podia mesmo duvidar se o censo é assim ou não. O Censo Geral da População e Habitação 2024 arrancou nesta quinta-feira, 19 de setembro, pela segunda vez na história do país, que vai decorrer em todo o território nacional durante os próximos 30 dias. E estiveram em análise na província do Ambo os desafios atuais do direito angolano na perspectiva da era digital, redes sociais e famílias contemporâneas. O fórum juntou mais de 300 convidados, entre especialistas e representantes da sociedade civil. A função social dos contratos em tempos de inteligência artificial, liberdades individuais e uso das mídias sociais foram parte dos debates que reuniu no Ambo profissionais e estudantes de direito das províncias de Luanda, Benguela, Huila e Bié. O soberano do Bailundo, Chongolola Chongonga, um dos palestrantes do dia, destacou a necessidade do casamento mais sólido entre o direito escrito e o costume. Todos temos que estar ávidos, compreendedor de dar a importância àquilo que é a nossa cultura, os usos, costumes e hábitos. Em outros países, este papel é exercido pelo Estado e pela própria população, mas nós ainda aqui não é muito bem visto, porque mesmo a nível da própria Constituição, todas as matérias que falam sobre o uso e o costume não está de forma ampliada, está muito sintetizado e que não mostra como uma grande lei. Então precisamos de forma conjunta, agilizamos matéria de forma a trazermos de volta ou a resgatarmos os nossos usos e costumes. Os desafios do direito em tempos de crise levaram no Centro Cultural vários especialistas a desenhar soluções adequadas ao contexto angolano e universal. Lamentavelmente, nós vivemos num período em que a regra relativamente ao funcionamento dos tribunais é exatamente a morosidade, o que não deve ser porque a saúde não espera e avizinha-se com a implementação da lei dos transplantes uma maior demanda para os tribunais, porque naqueles casos de falta de consenso entre os cônjuges,
ou em que um dos cônjuges pretenda efetivamente doar órgãos ao outro, em determinadas circunstâncias será necessário a intervenção dos tribunais e é necessário que os tribunais estejam preparados, não é, para responderem tempestivamente às demandas que são colocadas aos mesmos órgãos. O direito deve se adequar aos nossos costumes e à nossa realidade. Estamos a falar de uma verdade que quase que a maioria dos angolanos vivencia, que é a poligamia, que são as chamadas relações paralelas. Alguém oficialmente vive com determinada pessoa e ainda assim vai tendo relações com outras pessoas. O uso da inteligência artificial, para além de ser uma vantagem, porque permite a automação de documentos e a redução ou a eliminação de tarefas até que são repetitivas e podem ser executadas por ferramentas de inteligência artificial, portanto, comporta alguns desafios. Desafios, desde logo, que têm a ver com, por exemplo, a questão da divulgação de dados pessoais. Desafios que têm a ver com, por exemplo, a responsabilização sobre os dados. Os participantes do primeiro Fórum Provincial de Direito destacaram a importância dos temas abordados e a necessidade destes debates permanentes. São temas pertinentes, atuais e atuantes. Podemos aqui ouvir novidades, principalmente num dos temas que versou sobre a questão do transplante, né? Segundo o nosso preleitor, há países que alguns contratos já são feitos de forma artificial, já não são feitos por pessoas humanas. Então acho que em alguns casos a mão humana vai deixar de funcionar, né? Por causa dessa tal situação. E avançamos para a reportagem da semana. A maioria das famílias no país ainda enfrenta dificuldades no que diz respeito ao acesso à água para o consumo, apesar do esforço que tem sido envidado da parte do Governo no sentido de ver melhorado os serviços e reduzir ao máximo o número de famílias que lidam diariamente com essa dificuldade. Luanda é das províncias de Angola onde o problema é mais acentuado. Apesar do investimento já feito, o acesso à água é o tema eleito para a reportagem desta semana e é com o Custódio Jacinto. À medida que a economia mundial cresce, o mundo vai ficando com muito mais sede e a procura de água torna-se num problema. O povo precisa de água, para cozinhar tem que ter água. É isso mesmo que estou a dizer. Não temos água. A água está vindo tipo café, está saindo no rio. Nunca mete por tudo. Samba, distrito urbano do município de Luanda. Por sinal, uma localidade com acesso à água potável. Mas o líquido precioso não chega para todos. A água não sobe até na montanha, no campo onde está a antena, onde vejo a antena. Então, a dificuldade daqui é a água. E além da água, não metem nem chafariz nem nada, mas nas outras zonas corre água. Há momento temos sempre água, mas há dias, passa às vezes 2 semanas sem água. A área passa água, a zona não passa, não sei qual é essa dificuldade que existe, não sei se tem quantas redes de água aqui nessa nossa zona. Aqui, para se ter acesso à água, é necessário fazer este percurso a pé, com um bidão na mão ou então com uma banheira à cabeça. A província de Luanda possui 14 estações de tratamento de água e 34 centros de distribuição para uma população estimada em 10 milhões de habitantes e apenas cerca de 35%, de acordo com o governador, têm acesso à água potável. Os dados em nossa posse indicam que a cobertura do acesso à água ainda está muito distante da necessidade. Menos de 35% dos utentes em Luanda têm acesso à água. Não obstante todo o trabalho realizado para o aumento da produção de água potável nos últimos anos, a província continua a registrar ligações domiciliares executadas há anos,
sem, no entanto, jorrarem água nas torneiras. Apesar de contar com várias ligações de água, as torneiras no Morro Bento nunca jorraram água. No entanto, essa situação está prestes a mudar com as obras em andamento nas principais vias de Luanda. Mais de 320 mil habitantes da cidade poderão, em breve, ter acesso à água potável. A esperança de um futuro melhor se aproxima na capital de todos nós. Um pouco por toda a cidade de Luanda, vemos homens e máquinas a trabalhar dia e noite para a finalização destas obras, que de alguma forma têm criado vários constrangimentos à mobilidade urbana. Quando concluídas estas obras, poderão resolver parte do problema relacionado com o abastecimento de água potável nos bairros como Morro Bento, Futungo e Patriota. No final do mês de dezembro, novembro, está prevista a conclusão dos trabalhos e entrar então na fase de comissionamento dos equipamentos e a distribuição da água aos munícipes nos bairros Morro Bento 1, Morro Bento 2, Inorade, Costa do Sol, Cauelele e a zona do Futungo. Após o início destes trabalhos e em funcionamento desse centro de distribuição, vai beneficiar cerca de 42 mil famílias, uma estimativa de 283 população, né, nesse caso habitantes, que vão se beneficiar do fornecimento da água nesta zona já aqui mencionada. Este déficit que ainda registramos será, de certa forma, colmatado com a materialização de novos projetos. Falo concretamente do Sistema 4 BITA, que vai incidir-se maioritariamente pelo município de Belas e também vai reforçar a zona do Camama e do Benfica. Estamos a falar também do projeto ou Sistema 5 Quilonga Grande. O Quilonga Grande vai preencher aquilo que é o déficit que ainda registramos nos municípios de Cacoapo, Icolibengo e Viana. Estes dois projetos, BITA e Quilonga, irão permitir à IPAL aumentar a sua capacidade de resposta ao problema crônico de abastecimento de água potável. Terão um fornecimento total de 750 mil metros cúbicos de água a partir do rio Kwanza, divididos em 250 mil metros cúbicos de água para o BITA e 500 mil metros cúbicos para o Quilonga. Luanda alberga hoje uma população que se estima em mais de 10 milhões de pessoas e menos de metade tem acesso à água potável, sendo fundamental que o Executivo e o Ministério da Energia e Águas, em particular, seja capaz de concluir a construção dos dois grandes sistemas de abastecimento, o BITA e o Quilonga, nos próximos 3 anos, juntamente com a execução de mais de 500 mil ligações domiciliares, assegurando o acesso a mais de 7,5 milhões de novos consumidores, em particular a franja da população que vive hoje em novos bairros onde nunca existiram redes de distribuição de água, como são, a título de exemplo, Zango, Zona Verde, Ramires, Benfica, Mulenvos, etc. Complementarmente, está a ser construída a conduta de abastecimento de água do Benfica ao Morro Bento, que levará finalmente água para atender as instituições hospitalares e outras localizadas na área do Morro Bento, bem como os bairros existentes também nessa região, até o final do presente ano. O problema da falta de água estende-se também no município do Kazenga, onde a população vive o mesmo dilema há mais de 4 décadas. Antigamente tinha canalização. Desde que arranjaram estrada, estragaram tudo. Meteram uns tubos a partir da comarca até na local. Todas as casas têm torneiras, mas a água não passa. Eu não sei por que meter essas fontanalhas. Por um ano passa só uma vez, é uma água suja, não dá para beber. No bairro Bitatank moram cerca de 10 mil habitantes, uma comunidade em franco crescimento no município de Balas. Mas um dos problemas que preocupa a população é a falta de água tratada, embora exista no local uma estação de tratamento de água. Este é o fontenário que abastece a população do Bitatank. O curioso aqui
é que a água tem hora de partida e chegada. Se até às 13 ou 14 horas o morador não se dirigir até este lugar para comprar água, poderá ficar sem um líquido precioso o dia todo. É a água que abriram só para comprar. Não tem dinheiro, não compra água. A água também está a vir mal. Essa água não tem hora certa. Você está nessa passar essas horas. Quando tocar 13 horas, a água tem que ir. Até 2027, o número de pessoas com acesso à água potável em Luanda poderá aumentar para 10 milhões de habitantes, com a entrada em funcionamento dos projetos de produção e distribuição do Quilonga e Bita, além das estações de tratamento de água que já estão a ser construídas, vão ser expandidas também as redes domiciliares. Serão feitas mais de 500 ligações domiciliares para novos bairros, como o Zango, e outros que ainda não têm as torneiras dentro de casa. Regresso da informação no Girassol Jornal e antes do desporto olhamos para a atualização da Operação Censitária. Segundo dia de contagem no Censo Geral da População e Habitação, foi hoje feita mais uma atualização no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Vamos conferir os números a seguir. Hoje, durante a atualização do processo, o coordenador do Grupo Técnico de Apoio à Comissão Multissetorial compartilhou informações sobre a participação da população e os avanços do censo. José Calenge destacou que, tal como no primeiro dia, o segundo do censo foi marcado pelo levantamento de informações sobre pessoas em situação de rua e instituições coletivas. A produção hoje cifra-se, nomeadamente, para o Kwanza Norte, estamos a falar de 22 casos. Para o Namibe, estamos a falar de 32 casos. Para Cabinda, continuamos com os 7. Para o Bié, estamos a falar em 4. Mochico, estamos a falar em 12. A Lunda Sul, estamos a falar em 98. Uige, estamos a falar em 6. Malange, dos 6 pontos, recolhemos 103. Na Huila, estamos a falar em 60. O Quando Cubango, estamos a falar em 12. A Lunda Norte, estamos a falar em 52. Mochico, estamos a falar em 15. Luanda, estamos a falar em 98. E, portanto, são essas as atualizações que podemos agora referir. Sob o lema Juntos Contamos por Angola, o censo está a ser realizado em todos os 164 municípios, 562 comunas e diversas áreas rurais e urbanas, com o objetivo de garantir que todos os cidadãos sejam contados. E agora sim, olhamos para o desporto. O Mundial de Hóquei em Patins. Angola esteve em campo. Hoje foi diante da Itália e não conseguiu vencer. Depois da vitória gorda frente aos Estados Unidos da América, eis que a seleção nacional viu que era possível fazer um bom jogo diante dos italianos, mas infelizmente não aconteceu. Na verdade, a partida foi de roer as unhas, tendo em conta a entrega das duas formações. Por exemplo, na primeira parte, apesar de resistir várias esticadas, apenas resultou em 2 golos, um para cada seleção. Resultado ao intervalo 1-1. No reatamento da partida, a seleção de todos nós entrou com vontade de ampliar o resultado, por isso incomodava frequentemente o reduto dos adversários, mas por causa de uma desatenção defensiva, logo no minuto 21, Angola sofreu o segundo golo. Porém, não demorou para a seleção nacional
repor a igualdade no placar. O nervosismo voltou a tomar conta dos atletas angolanos que, após o golo de empate, voltou a sofrer mais 3 tentos. 5-2 foi o resultado final. E o Petro de Luanda, já no país, o Petro de Luanda pretende chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em futebol. A equipa do Petro de Luanda recebe neste sábado no Estádio Nacional 11 de novembro, às 16 horas, o AS Maniema União da República Democrática do Congo, para a segunda mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Champions Africana. A formação tricolor vem de uma derrota por 1-2 em Kinshasa e aponta o triunfo como objetivo para o desafio, segundo Ricardo Cheu, técnico do Petro de Luanda. Nós preparamos-nos com esse intuito de ganhar, sabemos as dificuldades que vamos ter. Vamos ter uma equipa muito agressiva. Para mim, foi uma realidade nova. O português de nacionalidade garantiu também que mantém a confiança no guarda-redes Hugo Marques, que no último jogo, segundo os aficionados do futebol, acreditam que poderia ter evitado a derrota. O Hugo Marques tem trabalhado muito bem. Não tenho memória curta e como não tenho memória curta, o Hugo defendeu o penalti que nos deu a supertaça, já nos deu muitas coisas. O Hugo foi só durante muito tempo o guarda-redes que representou a seleção de Angola, foi só considerado o melhor guarda-redes africano há 2 anos atrás e, portanto, é uma pergunta que para mim compreendo a posição de muita gente, mas tem a minha confiança total, a minha e do grupo. No lado do Maniema, o treinador Papi Kimoto mostrou-se otimista para o jogo deste sábado, no 11 de novembro. Nous rappeler que Petro est plus forte, là c'est votre point de vue. Dizer que o Petro é mais forte, isto é a vossa opinião, mas nós viemos para jogar e queremos enfrentar o Petro e levar a qualificação para Kinshasa. Para esta partida, o Petro de Luanda poderá optar pelo sistema tático 3-5-2, com Hugo Marques à baliza, defesas, Vidinho, Quinito e Pedro Pinto, meio-campistas, Ossi no corredor direito, Anderson Cruz no corredor esquerdo, Soares e Meg no centro do meio-campo, Jonathan Toro será o jogador mais ofensivo do meio-campo do Petro, avançados Julinho e Aparício. Recordo que Edi Afonso e Jared poderão falhar o desafio devido à lesão. E do desporto para a nota final nesta Girassol Jornal, a Ordem dos Advogados de Angola decidiu enviar para o Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização abstrata sucessiva da Lei de Crimes contra o Vandalismo de Bens e Serviços Públicos por alegada inconstitucionalidade de algumas das suas normas. A lei sobre os crimes de vandalismo de bens e serviços públicos foi aprovada pelo Parlamento a 18 de julho do corrente ano e promulgada pelo Presidente João Lourenço a 29 de agosto, prevendo penas de prisão até 25 anos para pessoas que participem em protestos que resultem em vandalismo e perturbações de serviços. Entre as queixas estão possíveis limitações ao direito à greve e de manifestação, violação dos princípios da proporcionalidade na aplicação de penas, do princípio da humanidade das penas e do princípio da segurança jurídica. É um assunto com análise garantida. A seguir, no programa Visão de Ismael Mateus, é um dos temas em destaque e a não perder. Está, a princípio, o convite feito. O Visão de Ismael Mateus veio ao ar às 21 horas pontualmente. O Girassol Jornal fica aqui. Hoje, edição de sexta-feira. Amanhã tem mais, à mesma hora. Obrigado pela companhia de sempre. Continuação de boa noite. Estamos juntos. Até a próxima.